Olá, boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E neste domingo, 22 de novembro de 2020, o nosso convidado para falar-nos sobre a história da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB, é o meu amigo, um dos administradores deste grupo do Facebook Memórias, Pastor Leandro Lima Lopes. Ele é bacharel em Ciências Históricas, tem bacharelado em Ciências Teológicas, é licenciado em Ciências da Religião. É pastor na Assembleia de Deus em Parque São Rafael, na capital paulista, e ele atua como pastor setorial na cidade de Mauá, região do ABC Paulista. Querido pastor Leandro Lopes, seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana e, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. Paz do Senhor, boa noite, doutor Éder, boa noite aos amigos da página Memórias da Assembleia de Deus e todos aqueles que estão assistindo. Para mim é um prazer poder estar aqui neste bate-papo que já se tornou referência no Brasil, referência sobre a nossa memória das Assembleias de Deus. E hoje, para nós falarmos um pouquinho desse assunto tão importante, que é os primórdios da nossa Convenção Geral. Obrigado pelo convite, obrigado pela simpatia, e eu quero convidar todos a mergulhar conosco um pouquinho no início da nossa CGADB. Mas antes que falemos da CGADB, pastor Leandro, é o seguinte, o nosso chefe, o administrador-mor deste grupo, Mário Sérgio Santana, o historiador por excelência, está completando aniversário de casamento com a sua digna esposa, a Cristiane. Então, aqui, em nome do Memórias, em meu nome, em nome do Instituto Etnos, quero externar parabéns ao nobre casal, que é os nossos líderes que administram aqui como chefes deste importante trabalho nas redes sociais. Pastor Leandro, fique à vontade para mandar um parabéns para o chefe. Mário, Cristiane, um abraço a vocês, que Deus continue abençoando esta família, a vossa união, e o Eterno continue prestigiando esse amor e a sua presença seja sobre o seu lar. A doutora Leia um dia me disse que o grande milagre do casamento não é ser feliz, mas é ter Jesus em meio às tempestades. Assim como em Caná da Galileia houve milagre no casamento, que no vosso casamento tenha milagre todo dia com a presença de Jesus. Um abraço. Bem, o Mário Santana já escreveu no comentário aqui, pastor Leandro, cumprimentando o senhor, cumprimentando a todos. A missionária Leila, minha esposa, também está cumprimentando aqui a todos. O Oséias Gonçalves. Queridos internautas, participem conosco, deixe o joia, o like, comente, compartilhe, fique à vontade. Nós estamos também gravando esta live e aqueles que não podem assistir ao vivo, a mesma ficará disponível em nosso canal no YouTube. Pastor Leandro Lopes estará falando conosco deste tema tão importante que é a história da Convenção Geral das Assembleias de Deus, mas a gente vai falar a nomenclatura para ficar mais fácil. CGADB, ok? Então, eu quero lançar a primeira pergunta ao nosso querido convidado, Pastor Leandro. O que é a CGADB? A CGADB é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. É o órgão que reúne as lideranças das Assembleias de Deus no Brasil, de norte a sul, e hoje já com dezenas de convenções internacionais de língua portuguesa em outros países filiado a ela. É a CGADB que outorga o registro de ministros aos pastores e evangelistas, é a CGADB que acompanha o trabalho das convenções regionais. Diferente de outras convenções, a CGADB é uma convenção representativa de pastores. No seu estatuto e regimento interno, ela não administra igrejas e não tem poder de intervir em igrejas, mas tem o poder simplesmente de outorgar as credenciais e de dar as diretrizes aos ministros das Assembleias de Deus do Brasil. Essa é a nossa CGADB. Ok.
Então, queridos internautas, pastor Leandro Lopes, ele já deu aí de forma introdutória essa resposta de forma bem sucinta e importante, o que é a CGADB, mas eu quero lançar agora uma pergunta para o senhor, que na verdade é uma pergunta com duas indagações. Quando e o motivo da fundação da CGADB, pastor Leandro? A CGADB é fundada em 1930, né, na cidade de Natal, capital do lindo estado do Rio Grande do Norte, pelo desejo dos pastores brasileiros, dos líderes brasileiros, de obterem o controle administrativo da igreja no Brasil. Naquele momento, o missionário Gunnar Vingre era o líder nacional da Assembleia de Deus, de norte a sul, pelas que ainda estavam sendo criadas. Quem respondia pela Assembleia de Deus era, então, pastor Gunnar Vingre. E os missionários estrangeiros, americanos, suecos, eles tinham o poder de comando em várias Assembleias de Deus. E os pastores brasileiros cooperavam e administravam, mas não algumas congregações, algumas cidades, mas não tinham o poder de decisão, não tinha o poder de tomadas de decisões referente aos caminhos da igreja, no que tangia a evangelização, aos quesitos doutrinários e costumes. Eles não tinham direito de opinar sobre isso. Os missionários se reuniam, conversavam entre si e repassava aos pastores brasileiros essas ordenanças. Então, em 1930, sobre a presidência ali do pastor Francisco Gonzaga, reuniu-se na cidade de Natal 35 pessoas, né? 35 pessoas, 35, não são os 35 pastores, nas fotos que nós temos de registro, nós temos 35 pessoas, mas ali há maestro, ali há uns 2 diáconos, ali há uns 2 cooperadores. Nós não temos registrados, os documentos se perderam, as atas se perderam, mas nós não temos nesse momento nenhum registro de quantos pastores exatamente eram pastores. Mas nos registros que nós temos, tanto a Casa Publicadora como os pesquisadores, apenas 35 pessoas participaram dessa reunião. Então, o desejo desses pastores era assumir o comando, ter voz. Na verdade, eles queriam ter participatividade nas decisões, doutor Éder. E eles estavam trabalhando, mas não participavam das decisões. E nesse momento, se reuniram aí esses pastores, já com os missionários, com a presença também, importante a gente falar sobre isso, do pastor Levi Petrus, que era o pastor da igreja Filadélfia, lá na Suécia, que era o responsável pela missão sueca no Brasil, na Argentina e na América do Sul. O pastor Levi Petrus, a convite do missionário Gunnar Vingre, veio ao Brasil para ouvir estes questionamentos. O pastor Levi Petrus tinha uma preocupação muito grande. Qual que era a preocupação dele? Era chegar aqui e encontrar uma igreja dividida. Então ele vem com um sentimento de pacificação. Ele chega a Natal já com o sentimento de trazer paz para aquela assembleia que para alguns poderia criar a primeira cisão, né? A primeira cisão da Assembleia de Deus do Brasil. Então, o missionário Gunnar Vingre estava na Suécia, foi até a Suécia convidar o pastor Levi Petrus, que naquele momento inaugurava a sede da igreja de Filadélfia. Mas é interessante mostrar isso também, que enquanto havia uma igreja, uma grande igreja na Suécia, enquanto havia 4.000 membros somente na Suécia, na igreja Filadélfia, o Brasil já estava estourando, nós já estávamos aproximadamente com milhares de crentes, igrejas espalhadas pelos rincões do Brasil, e então havia essa necessidade de trazer pacificação para não haver uma cisão. Então o pastor Levi Petrus, ele registra isso nos seus diários, nas cartas que ele envia, e o desejo dele era trazer pacificação. Então o missionário Vingren vai para buscar o apoio, para que não houvesse cisão, mas que houvesse consenso. E qual era o desejo dos pastores brasileiros? Fazer parte das decisões, tomarem administração de algumas igrejas, fazerem parte da administração de algumas grandes igrejas que já estavam surgindo,
e nós temos esses primeiros desejos. Também é bom a gente fazer aqui uma análise, que Freston e o Dr. Gideon também faz, e Natal, naquela época, doutor Éder, estava vivendo uma efervescência política, né? Em Natal, o governador liberou o voto feminino, em Natal começou o movimento feminista naquela época, e os pastores, principalmente Cícero Canuti Lima, os pastores nordestinos, começaram a ter medo de que esse modismo pegasse dentro da igreja, né? Então, eles se reúnem com o desejo também de impedir que o ministério fosse entregue à mão de mulheres, fosse entregue o púlpito, as igrejas fossem direcionadas, fosse dirigida por mulheres, porque aquela onda feminista que está acontecendo em Natal começou o seu estopim de um movimento interno dentro da igreja para também calar a voz das mulheres. Já vista que Frida Wingren ensinava, as missionárias americanas que vieram e suecas, eram estudadas, eram mulheres preparadas teologicamente, que colocavam os pastores brasileiros no bolso. Então, isso causava um certo frisson entre a administração. Nós chamamos, no meio dos historiadores, que Frida Wingren era a MC Sampler brasileira, né? Era a mulher que era avivada, que pregava, que ensinava, que dirigia, que escrevia. E a questão machista que nós temos no nordestino, eles que me perdoem agora, mas vamos falar sobre a questão histórica, fez também com que Natal, que já estava nessa efervescência feminina, né, sentisse que a igreja também podia ser contaminada por isso, e por isso a necessidade de reunir os pastores para tomar essas decisões, de proibir as mulheres, de tomar o poder, de tomar a direção, não o poder, mas a direção da igreja no Brasil das mãos dos missionários. Queridos internautas, nós estamos conversando com o nosso querido amigo, pastor Leandro Lopes, e o pastor Leandro, ele está aí trazendo o pano de fundo histórico desse movimento que aconteceu dos votos femininos em Natal, capital ali do Rio Grande do Norte. E esse movimento aí, pastor Leandro, ele ficou conhecido como o voto das saias, entre aspas, na época da década de 20, antecedendo o ano de 30, como o senhor disse de forma muito bem apropriada, né, sobre a fundação da CGADB. Bem, pastor Leandro, 19 de novembro, que é o Dia da Bandeira no Brasil, do ano de 1910, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles chegam aqui no Brasil. No ano seguinte, eles iniciam as atividades mas assim, de 1911 até 1929, em 29 nós temos aquela grande depressão que aconteceu nos Estados Unidos, e o senhor nos disse que em 1930 foi a fundação da CGADB. A minha pergunta é a seguinte: antes de 1930, nas Assembleias de Deus, ocorreram reuniões semelhantes aqui no nosso país? Olha, doutor Éder, nós tivemos algumas reuniões regionais, né? A primeira em 1921, em Igarapé-Açu, né, de 18 a 21 de agosto, em Igarapé-Açu, houve uma reunião estadual com pastores do Pará, em 1921. Esses pastores, 30 pastores, entre eles Adriano Nobre, Bruno Skulinovics, Clímico Bueno Asa, Cristiano Fernandes, Nils Nelson, Samuel Nistron e mais uns 25 pastores, fizeram uma reunião interna do estado do Pará para tratar da evangelização, para tratar dos trabalhos administrativos da Assembleia de Deus no Pará. Ali se criou um meio de comunicação interna, ali se falou sobre a necessidade da evangelização, financiamento para a evangelização. Então, essa foi uma reunião interna, né, regional. Também nós tivemos em 1926 uma outra, em 1923 nós tivemos também uma convenção estadual, né, como registra para nós Emílio Conde, que nas Alagoas também, nós tivemos esta reunião nas Alagoas, no estado das Alagoas, e esta reunião também, como registra o pastor Conde, esteve Gunnar Wingre, Samuel Nistron,
que foram lá para também fortalecer a igreja naquele estado, né? Fortalecer a igreja nas Alagoas. Essas reuniões foram a nível regional, foram a níveis regionais. Também nós temos registro em 1926 de uma convenção, olha que engraçado, de uma convenção da Assembleia de Deus Brasileira, dos missionários suecos, sob o comando da direção da Assembleia de Deus Brasileira. J.P. Franklin, que é um grande historiador da Assembleia de Deus sueca, da Igreja Filadélfia, ele estava aqui no Brasil, ele veio para a Argentina, participou de eventos na Argentina, e se reuniu aqui no Rio de Janeiro, sob o comando do missionário Gunnar Wingren, esses missionários suecos, para tratar sobre a Assembleia de Deus no Brasil, sobre a missão sueca no Brasil, para a Assembleia de Deus no Brasil. Porém, não houve nenhuma reunião, nesse momento, nem 21, nem 23, nem 26, se tratava de uma convenção de nível nacional. Né? De 26, apenas para os estrangeiros, para os missionários estrangeiros, e de 21 e 23, tanto no Pará como nas Alagoas, foram para simplesmente de ordem regional, estadual, para decisões e para apoio. Simplesmente, essas reuniões tinham mais um apego espiritual, de ensinos bíblicos, eram 5 dias de ensinos bíblicos, mas para registro aqui que nós temos nos registros da história da Assembleia de Deus, esses assuntos foram regionais. Nível nacional nós não tivemos. Em 1930, é a primeira convenção convocada, né, no jornal Boa Semente, na página 6, né, do jornal Boa Semente, vem essa convocação. E é bom a gente lembrar aqui que da onde surgiu essa convocação. É engraçado que quem era o missionário nesse momento, quem era o responsável pela igreja, era Gunnar Wingren. E ele próprio, Gunnar Wingren, foi pego de surpresa com essa convocação no jornal Boa Semente. Por quê? Em 29, até alguns historiadores brigam, discutem, porque diz que o registro da convenção tinha que ser de 29. A história diz que tinha que ser em 29 o registro da convenção. Mas não, ela está em 30. Mas em 29, nós vemos que reuniu-se pastores em Natal também, primeiramente em Natal, sob o comando do pastor Cícero Canuti Lima e sob a presidência do pastor Francisco Gonzaga, que era líder da Assembleia de Deus em Natal naquele momento, e ali participaram o pastor Antônio Lopes, Ursulino Costa, José Amador, Napoleão de Oliveira, José Barbosa, o Francisco César, o Natanael Figueiredo e o Pedro Costa. Depois, no outro momento, eu vou contar um pouco sobre o Pedro Costa, quem foi esse, que a gente nunca fala sobre ele. Mas olha, em 29, reuniu-se apenas esses pastores, lá em Natal, com essa efervescência histórica que a cidade estava ganhando, porque Natal estava a base americana, né? Estava construída ali a base aérea americana, na América Latina, e essa efervescência de gringos, de americanos, de ingleses pela cidade, trouxe muito modismo para dentro até da igreja, dentro da Assembleia de Deus. E nós vemos que essa preocupação causou essa reunião, primeiro para falar sobre usos e costumes internos da igreja em Natal. Mas, quando eles começaram a conversar entre si, o pastor Cícero Canuti Lima, ele resolveu chamar os pastores do Brasil e com o desejo de apresentar estas propostas. Qual era a proposta? Unificar os jornais que havia, né, que era o Boa Semente e o Som Alegre, né, unificar esses jornais. Também falar sobre o Ministério Feminino, que nós já falamos um pouquinho, sobre o Ministério Feminino. Falar sobre usos e costumes, que era a preocupação dessa reunião em Natal, que era a primeira preocupação da reunião em Natal. E esses pastores, então, decidiram convocar uma reunião com os pastores brasileiros. Então, é interessante, eu ouvi, há 10 anos atrás, quando eu pesquisava, de um pastor de um pastor que já estava no fim da vida, com seus 92 anos, e ele era, naquele momento, um jovem crente. E ele disse para mim assim, falou assim, irmão Leandro, o desejo dos pastores brasileiros, da liderança brasileira, era manter, primeiro, um fervor de costumes, não era nem doutrinário, era um fervor de costumes,
porque a doutrina quem dava eram os americanos, eram os suecos, eram os americanos. Os pastores brasileiros não têm experiência teológica nenhuma, não tinha conhecimento, gabarito teológico nenhum. Então, nesse momento, qual foi a arma que eles usaram? Foi o machismo nordestino, de tomar o poder com medo, porque é de registro que também no Nordeste já tinha irmãs que já dirigiam igrejas, né? Gunnar Wingre, por ter uma esposa muito dinâmica na obra de Deus, pendia muito para o lado feminino, tanto que ele ordena, diaconiza, autoriza mulheres a escreverem, missionárias, né? Que estavam atuando no Brasil. E aí, neste momento, os pastores brasileiros em 29 se reúnem e convocam. E o missionário Gunnar Wingre foi pego de surpresa quando abre o Boa Semente. Ele não foi comunicado. Isso é bom a gente deixar claro aqui. O missionário Gunnar Wingre não foi comunicado do convite dos brasileiros para a convenção. Pastor Cícero, tomou a frente, ele era convidado do pastor Francisco Gonzaga, que era o líder, para falar sobre os costumes, para falar sobre doutrinas, e nesse momento ele incendeia o coração dos pastores, que era chegada a nossa hora, era a hora de nós liderarmos e colocar os gringos, os pastores, os missionários no lugar dele. Então, surge em 29 esse desejo para convocar-se a Assembleia Geral, a reunião de nível nacional. Que nível nacional que era poucos pastores, né? Nada comparado aos 80 mil hoje que a CGADB registra, nada comparado aos outros 40 mil que a CONAMAD registra. Mas esses pastores, esse pequeno grupo de pastores foi convocado um ano antes para poder ter tempo, juntar dinheiro, porque eram igrejas muito simples, pastores que viviam tinham a vida simples, o recurso financeiro não era tão grande como é hoje, e eles tinham as ofertas eram a conta-gotas, né? Então eles não tinham condição de viajar por muito tempo. Então era necessário avisar com antecedência para que eles pudessem reunir ali com um número grande de pastores e líderes. Queridos internautas, Pastor Leandro está nos dando uma aula aí, hein? E ele conhece bem da história da CGADB, está nos trazendo pontos que geralmente ficam assim esquecidos quando nós lemos a história por cima, mas ele está trazendo aí fontes informativas, citou alguns referenciais teóricos de respeito, como o Gedeon, o Paul Freston, entre outros. Mas antes, pega uma aguinha aí, Pastor Leandro, que eu vou ler uns recadinhos do pessoal. O Oséias Gonçalves, ele é lá de Piúma, Espírito Santo, da Assembleia de Deus. Ele botou a abreviatura, ADVA. Ele diz que a igreja ADVA em Piúma, Espírito Santo, faz parte da CGADB, e ele está dizendo que ama estudar esses ungidos que bravamente anunciaram o evangelho. Pedro Paulo Oliveira, conhece ele, pastor Leandro? O maestro do Belém? Pedro Paulo Oliveira, nosso amigão. Quer mandar um abraço para ele? Manda, porque ele está dizendo o seguinte, está mandando aqui, a paz do Senhor, queridos. Fique à vontade para cumprimentá-lo. Pedro, muito bom ter a sua audiência aqui conosco. Você também, que é um pesquisador nato, tem o faro de historiador e tem essa necessidade de conhecer a sua igreja. Deus abençoe, obrigado. E você sabe que eu estou te esperando a sua visita aqui na nossa paróquia. Você e a esposa são convidados. Fala para o Jair que é para vir aqui, que ele vai deixar você sair domingo aí. Um abraço, Pedro. Vera Coliados, lá da Zona Leste, ZL, região do Jardim Ster. Paz do Senhor Jesus, cumprimentando a todos e a todas. Gabriel Marques, o nosso historiador e administrador do grupo, ele está mandando a paz do Senhor. Quer cumprimentar o nosso irmão Gabriel, pastor Leandro? Fique à vontade. Gabriel, eu já li, estou acompanhando as suas postagens, gosto muito dos seus artigos, sabe disso, e é riquíssimo sempre o conteúdo que você traz. Gostei muito sobre a participação dos negros na história da Assembleia de Deus no Brasil, que muito me emocionou, porque eu fui influenciado muito por pastores negros que me ensinaram a palavra, que fizeram parte da minha vida.
Boa postagem, excelente. Deus abençoe você e a sua família. O Pedro, tanto o Pedro como o Gabriel, e o senhor também, pastor Leandro, o senhor junto com o Oséias, e temos também o irmão Edson, temos vários que têm aí feito um trabalho extraordinário na batuta do maestro Mário Sérgio, que mandou uma pimenta para nós aqui. Olha a pimenta que ele botou no. É o Mário Sérgio, isso é influência de Joinville. Olha o que ele botou aqui. Irmãos, é porque ele mora em Joinville, o Mário Sérgio, para quem não sabe. Ele botou assim: olha só, pastor Leandro, comentário dele. Gosto de enfatizar que em 1930 foi o ano dos golpes, golpes no plural. Aí ele fala: golpe político quando começa a era Vargas e a CGADB com reticências. Quer responder ele ou quer ficar em silêncio? Eu vou usar aquele termo famoso, prefiro não comentar. Então tá bom, mas então vou te lançar uma pergunta. Existe uma questão sobre Gunnar Vingre que ele não desejava uma convenção. É verdade isto que ele não desejava uma convenção? E aí vem uma pergunta em cima dessa. Se ele não desejava, por que ele não desejava? Nas suas pesquisas, o senhor conseguiu encontrar elementos para nos trazer informações pontuais sobre isso? A preocupação de Gunnar Wingren era sempre com a vida espiritual e o crescimento da igreja. Porém, o desejo dos missionários, doutor Éder, não era que a igreja se tornasse essa potência local que ela se tornou. O que é isso? O que aconteceu logo em seguida, que foi a ministerialização da Assembleia de Deus, que vai acontecer a partir da década de 50. Nós vamos falar isso, quem sabe, num outro encontro desse. Mas esse era a preocupação, porque o desejo dos missionários, tanto suecos como americanos, nós temos essas duas influências, tanto na teologia como na administração, era que cada igreja fosse autônoma, né? Assim como funciona a igreja americana, que nós não tivéssemos esses braços de uma igreja com 500 congregações, um ministério com 300 igrejas, 600 pastores. O desejo dos missionários era que cada cidade tivesse apenas a sua Assembleia de Deus e que aquela Assembleia de Deus sustentasse o seu pastor, com o crescimento da cidade, pudesse abrir primeira Assembleia de Deus, segunda Assembleia, assim como são os batistas, né? Uma administração batista, porque eles tinham essa influência batista americana, com a influência congregacional, com o direito de que a igreja escolhesse o seu pastor. E esse era o desejo dos missionários. A realidade, o próprio pastor Levi Petros, quando ele esteve em 30, ele expressa isso para os pastores na convenção, para os pastores que estavam em Natal, que os missionários acabariam os seus trabalhos e automaticamente entregariam as igrejas para os pastores brasileiros. Isso aconteceu em Taubaté, por exemplo, que o pastor José Ezequiel da Silva recebeu em 55 a igreja, assim que ele chegou em Taubaté, lá do norte das Minas Gerais, vindo transferido pelo exército, veio para Taubaté, ele apresentou a sua carta como presbítero na igreja em Taubaté e os missionários Goldband imediatamente disseram, você era negro, o pastor José Ezequiel negro, e você é a pessoa que nós estamos orando para que Deus enviasse. Então, durante alguns meses, eles permaneceram em Taubaté, mas transferiram automaticamente a igreja para o pastor José Ezequiel, sem fazer nenhum pedido, nenhuma necessidade, indo embora para o Chile. Alguns dizem que foram para o Chile, outros dizem que foram para a Argentina. Mas nós temos que entender que esse era o desejo do Gunnar Wingren, dos missionários, é que a igreja ela não tomasse essa questão de poder. Por quê? A igreja na Suécia, como vai lembrar bem o doutor Gideon Freire, a igreja era uma igreja estatal. Era uma igreja estatal e essa administração única na igreja sueca trazia o esfriamento, trazia algum sentimento amargoso entre os líderes, algumas divisões internas entre os líderes. E o desejo, então, de Gunnar Wingren, ele tinha essa preocupação
de que criando uma liderança nacional, criando uma igreja muito grande, com uma força muito grande, força motriz muito grande, os pastores perdessem o foco da evangelização, da pregação do batismo com o Espírito Santo, da mensagem, tema, né, da revolução do avivamento pentecostal americano, que é Jesus salva, Jesus cura, batismo com o Espírito Santo, em breve voltará, né, que é os 4 pontos cardeais do avivamento americano. Então, o Gunnar Wingre tinha essa preocupação. Assim como a igreja sueca era fria, ele tinha medo que o crescimento, a fundação de uma convenção ou de um ministério muito forte, de uma igreja muito grande, tornasse essa igreja fria, desajeitada e uma igreja que perdesse o seu foco. Então, ele tinha essa preocupação na hora de... ele leva essa preocupação a Levi Petrus, lá na Suécia, leva essa preocupação, o medo dessa igreja que estava crescendo se esfriar, se perder no caminho. Mal sabia ele que isso ia acontecer quase 80 anos depois, 70 anos depois. Porém, lá atrás ele já previa isso. Tanto que a gente percebe que o missionário Gunnar Wingren e o próprio Daniel Berg, que meu tio Alcides conheceu aqui vendendo doce em Santo André, né, no trem em Santo André, evangelizando e vendendo doce, vendendo Bíblia, doce no trem da periferia. Né, meu tio Alcides era um crente batista, e na década de 50 conheceu o missionário Daniel Berg vendendo doce para comprar remédio. E ele resolveu ir à igreja. Ele até faz um comentário, meu tio Alcides, que ainda é vivo, está lá em Caçapava, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim: me doeu muito no coração, e o pastor Batista em Santo André dizia assim: olha, tem um missionário da Assembleia de Deus andando aí vendendo Bíblia, vendendo livro, os irmãos comprem o material dele para ajudar ele, porque ele está passando necessidade. E a igreja já era uma potência na década de 50. A igreja no Brasil já era uma igreja efervescente, grande, né? Nós vamos ver depois no Maracanã aquela manifestação de 100 mil pessoas, aquilo tudo comandado pelas igrejas cariocas, mas nós vemos que os missionários não tinham essa vaidade, doutor Éder, de serem os fundadores. Olha o pedido do pastor Batista para os pastores, para os membros da sua igreja em Santo André, isso em Santo André. Compre livros dele, compre os doces para ajudar ele, porque ele precisa. E era o pai da Assembleia de Deus. Então, os missionários, doutor Éder, é bom a gente... Eu gosto muito de frisar isso nas aulas que eu participo, nas conversas que eu participo. Os missionários não tinham a ideologia de serem patrões e proprietários da igreja. Nem Gunnar Wingre, que nós sabemos o seu fim, em 31, um ano depois, em 32, um ano depois, 2 anos depois da fundação da convenção, lá na Suécia, e nós vemos como eles viviam a vida simples, abnegada dos valores, abnegada de recursos. Na época em 30 pastores, em 30 pastores já viviam bem, já tinham igrejas rentáveis, né? Mas os missionários, todos eles, os registros de pesquisas que eu tenho aqui em casa, todos eles tinham um testemunho de piedade e não viam a igreja com lucro. Então, a preocupação de Wingren era essa transformação, nessa estatização da igreja. Também a preocupação, como lembrou Mário Sérgio, revoluções mundiais acontecendo, e revoluções principalmente no Brasil, Oi, professor. Congelou a imagem? Eu tinha congelado a sua imagem. Continue. O medo, então, de Wingren não era nada contra os pastores brasileiros, mas era a preocupação e o temor e o cuidado espiritual com a igreja, porque ele não se sentia dono, ele não se sentia presidente, porque essa palavra não existia dentro da Assembleia de Deus, ele não era, tanto que algumas pessoas já de idade que eu conheci, principalmente o pastor José Ezequiel da Silva, dizia que o missionário Berg gostava de ser chamado de irmão Daniel, e alguns chamavam ele de irmão Berg. Então, eles não tinham esse desejo, nenhum deles. Clínico Buenoasa também, Bruno Sklinov, todos eles dirigiram grandes igrejas, fundaram grandes igrejas, mas não gozaram do lucro. Então, havia o medo também histórico, né, de como estava a efervescência mundial, de que o Estado tomasse conta da igreja, assim como era na Suécia e alguns países nórdicos, a igreja estatal. Os missionários também tinham essa preocupação de perceber o crescimento dessa igreja e o governo intervir através de um órgão que comandasse essa igreja no Brasil todo, e no caso seria a convenção.
Olha, queridos internautas, estamos tendo uma aula. Quem não pode assistir ao vivo, a gente está gravando e vamos deixar no YouTube. Quem quiser assistir novamente, porque vale a pena, porque o pastor Leandro está trazendo pontos históricos aqui que certamente muitos não conhecem essa parte da história. Acredito que a conexão dele caiu, ele está voltando, vamos aguardá-lo. Enquanto ele não volta, eu vou tocando o barco aqui. O Edson Lago Cruz, o nosso irmão, que também é um dos administradores do Memórias, ele está escrevendo aqui que ele está em Brasília acompanhando essa abençoada live com os nobres professores Éder e Leandro. O Augusto Kaiser. O senhor voltou. Eu pensei que o senhor foi arrebatado, eu fiquei para a grande tribulação. É uma opção muito clara. Eu estou lendo aqui os recadinhos. Sabe quem está te mandando um abraço? Edson Lago Cruz, de Brasília. Edson, um abração, Edson. Obrigado pelas informações hoje durante a tarde. Vou falar delas daqui a pouco. Augusto Kaiser está mandando a paz do Senhor e ele diz que é pastor da Assembleia de Deus em Aracruz, no Espírito Santo. Ele é capixaba e está aprendendo como é que surgiu a CGADB. Aqui nós temos quem mais aqui? Aleluia! Temos lá da região de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Os irmãos de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, os irmãos gaúchos, estão enviando a paz do Senhor e dizendo que maravilha ouvir a história da nossa igreja. Valdecir Lima é de dois vizinhos do Paraná. Opa, meu vizinho, hein? Estou aqui em Curitiba. O Valdecir Lima está mandando a paz do Senhor. Tem muitos irmãos aqui mandando mensagens. O Edson mandou outra mensagem aqui. Pastor Leandro, estamos tendo uma verdadeira aula de geopolítica da Convenção Geral. Beleza, maravilha, ótimo. Queridos internautas, curte, deixe o joinha, o like, comente, participe, interaja conosco e, se desejar, compartilhe a live. É o seguinte, pastor Leandro, 1930, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, realizada lá em Natal, lá entre os irmãos Potiguar, que foram os anfitriões, a capital do Rio Grande do Norte. Eu queria que o senhor falasse para a gente, que os internautas querem saber o que foi decidido nessa convenção de 1930. Olha, nós temos algumas informações, as atas daquela reunião, né, de 1930, nós temos poucas informações porque as atas se perderam. Nós não temos registros oficiais. Temos alguma coisa que foi publicada no jornal Boa Semente e algumas coisas que os pastores foram repassando, algumas informações repassadas por pessoas que lá estão. Congelou a imagem. Tá. Pastor Leandro, me dá um segundo aí. O professor Gedeon está cumprimentando aí, está ligadinho na live. Transmita um abraço para ele aí. Doutor Gedeon, um abraço, bom ter o senhor aqui conosco. O senhor é o da nossa história. Nós temos aprendido muito com os seus escritos. E como eu te disse na reunião semana passada, é uma honra imensurável ter uma pessoa com sentimento de amor pela Assembleia de Deus. O senhor não é apenas um escritor. O senhor não se tornou só um escritor da Assembleia de Deus. O senhor é uma autoridade histórica da Assembleia de Deus e transmite para a gente a simplicidade assembleiana, o carisma assembleiano, e que Deus possa continuar te abençoando, sendo o nosso amigo e sendo essa pessoa maravilhosa, nos ensinando sobre a nossa história. Um abraço. O pastor Leandro, permitindo Deus, para 2021, já vou fazer um convite virtual aqui para o professor Gideão, que nós não abrimos mão dele, queremos ele de volta aqui, porque aquela outra live com ele foi, como dizem os jovens, top das galáxias. Não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Não, okay. não te ouvi. Tá, eu estou dizendo o seguinte, que não estou te ouvindo. Para ano que vem, não está me ouvindo? Vê aí, seu. Então, deixa eu perguntar para os internautas.
Irmãos, os senhores e as Não senhoras estou estão me ouvindo. ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo, me escrevam no comentário que estão me ouvindo ou não, para eu poder aqui acertar as questões de áudio com o professor Pastor Leandro. Me respondam aí, por gentileza, se os internautas estão me ouvindo. Está ouvindo aí, Elaine? Vamos lá. Ok. O Mário Santana diz que está ouvindo. Todo mundo está ouvindo. O senhor não me ouve? O senhor me ouve? Perfeitamente, te O ouço. senhor me ouve? Sim, te ouço. Ótimo, eu não Faz, estou te ouvindo, eu vou providenciar aqui um jeito. Traz para mim, por favor, aí. Aqui, faz o vou colocar seguinte, um outro computador aqui, porque as pessoas estão te ouvindo, mas eu não consigo ter o estão me seu ouvindo, retorno. estão me ouvindo. Quer continuar fazendo a live sem o fone de ouvido? Congelou a imagem. Meus irmãos, internet é bom, mas de vez em quando. Viu, pastor? É o Olha, seguinte. é o problema. Mas eu vou conseguir aqui, É, fazendo aqui uma outra opção para mim poder te ouvir. A nossa técnica aqui está trazendo aqui ok. O senhor tem um plano B. um É outro isso, aparelho. Não, né? eu quero um aparelho, não é o problema do fone. Traz aí. Mas vamos lá. O senhor perguntou para mim, antes de nós cumprimentarmos o doutor Gideon, O sobre que o que foi aconteceu, decidido na qual foi a Comissão de 30? decisão da igreja. É. O que As foi decisões da decidido igreja, da convenção de 30, não foi isso? é a decisão da Então, vamos lá. convenção. Primeiro, Da convenção. eles exigiram um relatório dos trabalhos realizados pelos missionários. Esse relatório foi apresentado pela irmã Frida Wingren, como alguns comentaristas falam, não há um registro real, mas a irmã Frida Wingren apresentou, a pedido do pastor Levi Petros, esse relatório sobre o que estava acontecendo, quantos missionários tinha, aonde eles estavam, e algumas cartas de missionários, de relatórios missionários foram lidos, que causou um grande avivamento naquelas reuniões. Segundo, a transferência automática, naquele momento, dos registros, das direções das igrejas no Brasil, que estavam sob o comando dos missionários, começaram a ser assumidas pelos pastores. Então, naquela reunião, se decidiu algumas datas que foram sendo as datas de posse dos pastores em algumas igrejas, principalmente nas igrejas sedes de cada estado. Não era o termo que se falava naquela época, sedes, mas era o resultado, foi o que aconteceu nesse momento. Depois, a fusão dos dois jornais, né? Porque tinha o Boa Semente e o Som Alegre. O Boa Semente e o Som Alegre. E nesse momento, abre o som aí. Nesse momento, então, nós tivemos o quê? A fusão desses dois jornais, fundando-se, então, o nosso querido Mensageiro da Paz. Também, o trabalho feminino da igreja foi posto em debate. E aqui, a doutora Marina Correia fala sobre isso, Dr. Gideon Freire Alencar fala isso, outros pesquisadores, como Silas Daniel, não dão ênfase dessa forma, nem o missionário, nem o Isael de Araújo fala dessa forma, mas eu gosto muito dessa linha. A perseguição, e vamos falar disso, dessa forma, do trabalho feminino. Os pastores nordestinos preocupados com a crescente onda de mulheres pregando. E quem mais, né? Signe Carson, outras mulheres importantes, Julia Johnson, essas mulheres que começaram a movimentar a igreja, pregando, ensinando, Jesus batizando com o Espírito Santo e Frida Wingren. Então foi o quê? A decisão daquela convenção sobre as mulheres foi dito o quê? Que elas poderiam falar, ensinar, mas nunca pastorear a igreja. Nunca pastorear igrejas. Esta foi a decisão da Convenção Geral, dessas principais decisões da Convenção Geral naquela reunião fatídica de 1930, como disse o pastor o Mário Sérgio, do golpe
branco dentro da história da Assembleia de Deus, dentro da convenção, da história da convenção, da história da Assembleia de Deus no Brasil, essa cisão. Então, com esses pedidos foram imediatamente aceitos, porque o pastor Levi Petros volta a falar, que era o líder dos missionários estrangeiros, pastor Levi Petros, ele imediatamente aceitou todas essas decisões para haver uma pacificação, para haver uma pacificação. Esse era o maior desejo do pastor Petros, que não houvesse cisão, que houvesse uma pacificação. É bom a gente abrir um parênteses aqui para lembrar que nessa época, de 30 a 33, houve o abandono de muitos missionários estrangeiros, foram embora do Brasil, atrasando a evangelização em muitas áreas que nós chegamos depois de 20 anos. Demoramos 10, 12 anos para chegar, e mais alguns missionários resolveram, então, entristecidos, ir embora, ir para a Argentina, para o Chile, alguns foram para a Bolívia, outros voltaram para a Europa, alguns foram para a África, mas eles se entristeceram com essas decisões que aconteceram em 30. Não era por entregar a igreja, mas por não ter o seu trabalho histórico reconhecido, não ter o seu trabalho de dedicação. Como eu disse há uns minutos atrás, os missionários não tinham um viés econômico, não tinha um viés, não tinha nenhum interesse em ficarem ricos. O pastor Petros, ele vai falar bem claro que o missionário, o objetivo dele é entregar a igreja, fundar a igreja e entregá-la aos seus próprios obreiros. Mas naquele momento, muitos missionários não viam condições dos pastores brasileiros de assumirem inteiramente a direção da igreja. Então, isso vai alcançando, nós vamos chegando até a década de 50, 60, missionários ainda dirigindo institutos bíblicos, missionários ensinando nas escolas nacionais, pregando, porque havia uma necessidade de ensino teológico, doutor Éder. Como o senhor é da área e se preocupa muito com isso, os pastores brasileiros não tinham condições acadêmicas para poder ensinar. Eram poucos brasileiros que sabiam, eram poucos pastores brasileiros, né, que sabiam ler e escrever, para o senhor ter uma ideia. O estado do Rio Grande do Sul tá ligadinho aqui, viu? Tá dando um pouquinho de eco aí, professor Leandro, pastor Leandro. Eu tô tendo um delay aqui que eu não tô ouvindo a sua pergunta ainda no meu. Só um minutinho aqui que eu tô. Tá dando delay aí. Tá dando delay. Acerta o delay aí, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. O estado do Rio Grande do Sul está ligadinho com a gente. Terezinha Rosa, da cidade de Santana da Boa Vista, está cumprimentando a todos e a todas. Vou te fazer a próxima pergunta. Pastor Leandro, quando que a CGADB ela foi oficialmente registrada? O estado do Rio Grande do Sul está ligadinho. Quando que ela se torna personalidade jurídica oficialmente? O senhor me ouve? Não ouvi a última pergunta. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu não consegui ouvir a sua fala. Estou providenciando agora. O senhor, por favor. Nós estávamos indo muito bem, hein? Os internautas me deram feedback que eles estão me ouvindo bem. Mas aí está dando delay porque o senhor está com algum notebook ligado aí do lado do seu celular. Deve ter algum notebook aí, não tem? Não me ouve? Não está me ouvindo? Agora já. Eu já tirei porque eu precisava te ouvir. Como eu não estou te conseguindo ouvir. Agora eu estou ouvindo. Agora eu estou te ouvindo. Ô, Glória! Vamos lá, então. A pergunta é a seguinte, pastor Leandro. Quando que a CGADB foi oficialmente registrada? Eu acho que, queridos internautas, estamos... A CGADB foi registrada em 1946. Olha quanto tempo. 16 anos depois da sua fundação.
Pode continuar, estamos te 16 ouvindo anos bem. depois, Continue. no Rio de Janeiro, aí e é interessante que no Rio de Janeiro, é, no Rio de Janeiro, a- acontece algo interessante, que líderes que não estavam em Natal acabam entrando na ata de fundação da CGADB, né? Como Paulo Leivas Macalão, e Silvio Brito, JP Colenda, e eles acabam participando da fundação da convenção, né? E eles acabam tomando parte, porque naquele momento houve essa necessidade, né, Pastor Éder, de fazer o registro jurídico da convenção, e ela acontece em 1946 no Rio de Janeiro. Essa é uma questão que a gente vai abordando, como os acontecimentos históricos vão se entrelaçando, né? Em 30 se funda a convenção no sentido espiritual, no sentido administrativo, mas os documentos dela só vão sair em 1946, já no Rio de Janeiro, e com a assinatura de pastores que não estavam em não estavam em Natal e não faziam parte da igreja lá, da primeira reunião. Então, pelo motivo da ata original ter desaparecido naquela época, ela já não estava mais em registro, né? Tá entrando aqui, o pessoal do Rio Grande do Sul está entrando em contato conosco. Joacir Vieira da Rosa é de Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Deus abençoe os nossos irmãos gaúchos. Também as suas ovelhinhas estão mandando contato aqui lá de Mauá, Ivanildo José, né? Estamos aqui em Mauá, e dizendo que o pastor Leandro é bênção pura. O senhor está com o ibope alto lá na paróquia, hein, pastor Leandro? Os irmãos lá da congregação estão te cumprimentando. Pastor Leandro, o senhor não está me ouvindo? Gra, gra, Graças a Deus que a gente, pelo menos, me ouvir, eles gostam de me ouvir. Nesses 6 anos já que eu estou lá, pelo menos eles conseguem dar glória a Deus ainda comigo falando. E eu prometi para eles pagar um almoço para quem viesse aqui. Para quem viesse me ouvir aqui hoje, eu ia pagar um almoço para eles, um fracassado. Meu querido, é o seguinte: fale para nós quais foram os pastores presidentes mais importantes da CGADB. Pastor Leandro? Olha, doutor Ed, os pastores mais importantes da CGADB, nós temos vários, mas os mais influentes na CGADB, vamos falar assim, importantes acho que todos foram, né? Todos Sim. tiveram a sua importância. Desde o pastor Paulo Leivas Macalão, que foi o primeiro que foi teve um mandato só em 37, né? Pastor Leivas Macalão, mas nós precisamos falar um pouco sobre Pastor Pimentel, que foi um grande desbravador da CGADB, Pastor Pimentel de Carvalho, o pastor João Alves Correia, que também presidiu a CGADB por alguns mandatos. Nós tivemos alguns que eu admiro pela sua gestão, no tempo da sua gestão, pastor Túlio Barros Ferreira. Nós tivemos pastor Avelino Maicá, que pouco se fala do pastor Avelino Maicá, mas foi um homem que trouxe para dentro das Assembleias Gerais, pastor Avelino Maicá trouxe o decoro,
né? Trouxe a instrução do decoro, a instrução dos debates, foi uma das suas influências. Nós tivemos o próprio pastor Cícero Canuto de Lima, que foi o primeiro presidente da convenção, e depois por mais 2 mandatos, né? Depois por mais 2 mandatos, se tornou presidente da Convenção Geral. Mas eu acho que os que mais influenciaram a Convenção Geral antes da era Bezerra da Costa, né? Que é a era que está durando aí na atualidade, nós temos pastor Túlio Barros Ferreira, o pastor João Alves Correia e o pastor e o próprio pastor Cícero Canuto de Lima. Eu acho que esses 3 foram os desbravadores, foram homens que influenciaram, principalmente o pastor Túlio, e também não podemos esquecer de um dos maiores nomes da Convenção Geral, que foi o pastor que morreu na presidência em 88, Alcebiades Pereira de Vasconcelos. Seria injusto esquecer do pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos a homenagem ao pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos. Essa dificuldade de não te ouvir, e o meu retorno aqui demora para mim te ouvir, me deixou aqui esse final um pouco embaralhado, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos voltar a este encontro para falar algumas curiosidades também da Convenção Geral. E uma delas, o Edson lá de Brasília me passou, né? Madureira nunca, a igreja de Madureira em 50 já era uma grande catedral, um grande ministério. Madureira nunca hospedou uma convenção geral. Madureira nunca hospedou uma convenção geral. Outra coisa interessante é que Madureira não hospeda uma convenção geral, mas Anápolis, que em 63 houve um racha com Madureira, hospeda a convenção geral. Outra coisa interessante é uma que o senhor conhece também, é uma curiosidade da CGADB. Santo André hospeda 2 vezes a convenção geral. 2 vezes a convenção geral, sob o comando do pastor Joaquim Marcelino, e conheci pastores que participaram da Convenção Geral de Santo André, e eles falam da impecabilidade da convenção, o carinho, o respeito, a alimentação, o tratamento da equipe de Santo André, foi com que em 78, a última em Santo André, foi a convenção que ficou na memória do convencional, que viajava o Brasil todo de ônibus para participar da convenção, era o carinho que a igreja de Santo André os receberam. Então, nós tivemos esses casos engraçados, né? A igreja de Madureira, sendo que o pastor Paulo só presidiu uma vez, em 1937, em São Paulo. Na época, ele ainda tinha amizade com o pastor Cícero, ainda eram grandes amigos. Ele era o presidente e o Cícero vice, e depois se tornam grandes inimigos no sentido administrativo, né? Aí surge aquela perseguição, Missão e Madureira, que é também uma pesquisa aí do nosso amigo professor Mário Sérgio Santana, ele já escreveu sobre isso, mas nós precisamos mostrar essas questões interessantes. Outra questão curiosa, doutor Éder, outra questão curiosa que nós não podemos deixar, Madureira governa por 3 vezes a Convenção Geral, sob o comando do pastor Paulo, o comando do pastor Alípio da Silva, que era o vice-presidente da Igreja de Madureira, e foi tesoureiro, e foi vice-presidente da Igreja de Madureira por muito tempo, e depois sob o comando do pastor Manuel Ferreira, começando o seu mandato lá em Anápolis, e entregando aqui, e passando por Aribiri, lá em Vila Velha, e até a cisão em 88, mas ele vai de 83 a 85, pastor que comandava a igreja em Campinas, tornando-se presidente da Convenção Geral. Madureira governa por 3 vezes a convenção e não conseguiu influenciar tanto, né? Porque Madureira se preocupou muito em internalizar a igreja e não em crescer no número de convencionais. Então isso atrapalhou a questão do voto. Madureira nunca teve força no Nordeste e em 88, quando houve a cisão, pastor Wellington, em Salvador, convoca a AGE, na morte do pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos. O Estatuto da Convenção diz que, na vacância, o primeiro vice-presidente convoca novas eleições. E ele leva para Salvador, um lugar onde estrategicamente Madureira não tinha força, porque se fosse no Centro-Oeste ou no Sudeste, Manuel Ferreira poderia ser reeleito, poderia acontecer Madureira poderia continuar crescendo internamente, mas o irmão Zé Wellington leva a convenção para Salvador, e lá em Salvador ele propõe o desligamento
dos pastores filiados a Madureira, né? E qual que era a notícia? Dentro da Convenção Geral, do Estatuto da Convenção Geral, diz que o pastor não pode ser filiado a duas convenções de cunho nacional. E Madureira já tinha, desde 58, uma convenção de cunho nacional, que era a Convenção Nacional dos Ministros e Igrejas Filiadas ao Ministério de Madureira. Mas isso é uma conversa para outro dia. Eu acho que o meu tempo já acabou e eu quero agradecer por poder estar dividindo um pouquinho do início da nossa convenção. Do início da nossa convenção. Nós queremos voltar aqui para falar sobre casos interessantes, sobre as eleições, sobre quando começou essa disputa acirrada das eleições. E tem uma coisa também que a gente precisa entender: quais são os estados que mais governaram a Convenção Geral, né? Então, fica aí meu apelo para o próximo encontro o ano que vem, doutor Éder. Pastor Leandro, eu peço a gentileza do senhor fazer as considerações finais e aproveite o ensejo, passe o endereço da igreja onde o senhor está pastoreando, os dias dos cultos, para que os nossos internautas, quando estiverem na região de Mauá, no ABC Paulista, possam ouvir a boa palavra de Deus pelo seu ministério. Dentro da Convenção Geral, do Estatuto da Convenção Geral, início da nossa convenção. Olha, eu ainda estou no delay aqui. Eu ainda não ouvi, mas eu vou ouvir agora o que o senhor falou para mim aqui, mas eu tô demorando para poder te ouvir, porque eu estou usando um outro sisteminha aqui para poder participar da live. Um abraço a todos, Deus abençoe. Obrigado pelo convite, meu amigo. Deus abençoe o senhor, seu ministério, a sua família. Eu estou aqui em Mauá, na Assembleia de Deus, o Ministério em Parque São Rafael, na nossa sede do nosso setor aqui em Mauá, na Rua Salvador, 136. É uma igreja genuinamente Assembleia de Deus. Hoje, pra você ter uma ideia, nós temos um culto totalmente pentecostal. E eu sempre digo lá, nós somos Assembleia de Deus, não somos comunidade, nós somos Assembleia de Deus. Para mim, né, numa das nossas lives aqui, o Dr. Gideon falou uma coisa interessante. Não tenha vergonha de dizer que você é assembleano. A nossa igreja não deve nada para ninguém. Nós somos a maior igreja pentecostal do mundo. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 6 anos de idade. Continuo falando em línguas estranhas há 31 anos ininterrupto. Crendo no batismo com o Espírito Santo, crendo no poder dos dons espirituais e pastoreando uma igreja pentecostal. Eu amo a nossa Assembleia de Deus, eu amo fazer parte dessa história, eu sou a quarta geração de pastores, a terceira geração de pastores da mesma família, e eu tenho a felicidade de servir a Deus na nossa Assembleia de Deus. Arde no meu peito o desejo de ensinar sobre ela e de falar sobre ela com todos os meus amigos, os acadêmicos, aqueles que estão no trabalho dia a dia, aqueles que têm contato comigo. A nossa Assembleia de Deus não deve nada a ninguém. Deus abençoe, muito obrigado a todos e um forte abraço ao senhor, à sua família e toda a equipe do Memória das Assembleias de Deus. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana. Agradecemos muitíssimo ao pastor Leandro Lopes pela ótima entrevista e, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos vocês na próxima quarta-feira, que é dia 25 do corrente mês, às 8 da noite, horário de Brasília, 20 horas. A live vai ser transmitida aqui mesmo e estaremos recebendo o pastor Gilvan Rodrigues, pois ele será homenageado pelos 52 anos de profícuo ministério. Vamos ter uma roda de conversa, é a roda de conversa assembleiana. E os nossos convidados para entrevistar o homenageado são os pastores Erivaldo de Jesus, Carlos Casimiro, Lúcio Maia de Sá e Ney Martins. Então, até lá, permitindo Deus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.